Oi gente, tudo bem com vocês? Ainda da série de pós-operatório de cirurgia de lipedema, a segunda dúvida que eu escuto com muita frequência a respeito desse assunto é: e se eu já fiz uma cirurgia plástica de lipoaspiração anterior? Ou eu fiz e não vi resultado? Ou e se eu decidi fazer só uma cirurgia plástica sem me preocupar em tratar o lipedema? O que acontece? Então, essas são três perguntinhas casadas que a gente percebe que tem uma frequência muito grande no nosso consultório e que ainda está direcionada ao vídeo anterior, aquele vídeo que eu conversei com vocês de como é o pós-operatório do lipedema, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto importante que a gente tem que saber é o seguinte: o lipedema é uma doença de caráter vascular, de caráter isquêmico do tecido gorduroso. Ela é uma gordura diferenciada, ela não é simplesmente uma gordura de obesidade. Então, por isso que o profissional adequado de estar te tratando, estar te acompanhando, é sim o cirurgião vascular, que é ele que está mais habituado a ter essa questão circulatória, até porque 80% das pacientes que têm lipedema, elas têm varizes associadas. E a gente consegue fazer o tratamento combinado no mesmo ato operatório, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas pacientes, elas têm uma tendência a hematomas muito maiores e esses hematomas gerarem infecções, né? E gerarem grandes coleções naquela localização. Então é muito importante que a gente realmente faça a cirurgia, no caso, a paciente tem o desejo de ter o contorno adequado da lipoaspiração final, mas que a gente, antes de, na hora da cirurgia de lipoaspirar essa paciente, a gente faça a proteção linfática, né? Então, essa proteção linfática é o que vai garantir o melhor resultado para que ela no pós-operatório, a longo prazo, ela não venha novamente a estar formando aquelas nodulações, ou que a gordura aspirada tenha sido só aquela gordura fina de tecido adiposo gorduroso e não os nódulos do lipedema, tá? Então, isso é muito importante se a gente estar conversando aqui com vocês, para vocês entenderem um pouco mais qual é a diferença das cirurgias, o porquê que a gente procura uma equipe mais especializada, tá? E não simplesmente cirurgias de sair fazendo como múltiplas pacientes no mesmo dia. Tá? Então, esses eram os dois pontos que eu queria estar conversando com vocês, explicando um pouquinho mais ainda em relação àquele vídeo de pós-operatório, tá bom, gente? Porque as complicações, às vezes, elas não vêm a curto prazo. A gente faz uma lipo, achou que ficou bonita, passa 1 ano, 2, às vezes a gente pega essa paciente no consultório do ponto de vista vascular, estourou uma teia de vasos, de varizes por todos os lados, é uma das complicações, ou essa paciente está com verdadeiras deformidades pelas nodulações, ou ela voltou a ficar com a forma novamente que não era do seu agrado. Então são coisas que acontecem mais tardiamente, né? Então, cirurgia, eu sempre falo que é para ser uma vez e tentar ser a mais bem feita possível, tentar o mínimo possível de procedimentos invasivos. Tá bom, gente? Muito obrigada. Continuem deixando as dúvidas de vocês nos comentários para a gente estar conseguindo estar gravando o conteúdo que interessa para vocês. Muito obrigada.